Esse episódio é pra você que já foi chamada de grossa por se impor ou então de arrogante por se sentir bonita. A verdade é uma só: a sociedade odeia mulheres livres. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Oi, amigas, como é que vocês estão? Pra mim, a liberdade sempre foi inegociável. E justamente por isso, eu pude aprender desde cedo que a liberdade incomoda muito e principalmente as pessoas que são inseguras. E porque eu sempre amei a minha liberdade, eu já fui muito machucada por causa disso, muito criticada, recebi muitos olhares tortos, muitos comentários maldosos e teve muitas pessoas que tentaram me diminuir, me fazer caber em um lugar que eu não pertencia e que só fizeram isso porque ficaram incomodadas com a minha confiança e por eu não me encaixar dentro das expectativas delas. E eu acho que a liberdade é um direito que a gente sempre tem que estar lutando por ele, porque nenhuma outra pessoa vai ser capaz de ter a mesma visão que você tem sobre a tua própria vida, sobre a maneira que você gosta de viver, sobre a maneira que você se comporta, e não vai ter os mesmos valores, a mesma maneira de agir, entende? A tua liberdade, ela vai se expressar através dos teus comportamentos, da maneira que você se veste, nos teus relacionamentos, no teu trabalho. A liberdade, ela não é relacionada a apenas uma coisa. Ela é uma forma de você viver. É você saber quem você é e não pedir desculpa por causa disso. E não tentar se encaixar dentro da expectativa da sociedade, dos seus pais, dos seus amigos, do seu namorado, marido. É não se deixar podar ou tentar caber numa caixinha que as outras pessoas tentam colocar você. E por eu ter sido tão machucada, né, e sofrido tanto com a minha liberdade, principalmente quando eu era mais nova, tá? Que eu não sabia me impor direito, que eu queria muito agradar os outros. Eu sofri muito com isso por anos. E o que mais me dói é que eu realmente tentei mudar quem eu era, realmente tentei me encaixar para que as pessoas gostassem mais de mim, mas também me admirassem mais, para que elas olhassem para mim e falassem: uau, nossa, olha como ela é incrível, né? E mesmo que eu recebesse isso, nunca estava suficiente para mim, porque dentro de mim eu sabia que eu não estava me admirando, eu não estava sendo a pessoa que eu poderia ser, eu não estava sendo a minha melhor versão, eu não estava sendo livre da maneira que eu queria ser livre. Então, mesmo que eu tivesse uma admiração externa, a minha admiração interna tava falhando, e isso fazia muita falta. E esses dias eu tava assistindo a minha série favorita do momento, inclusive se chama Yellowstone. Se você ainda não assistiu, amiga, eu recomendo muito que você vá assistir essa série. Eu sou completamente apaixonada e obcecada por ela. Inclusive, estou obcecada por cavalos e toda a estética de country, assim, sabe? E tem uma personagem lá, a Beth, que ela é muito livre, extremamente livre na maneira que ela age, na maneira que ela fala, tudo que ela se posiciona. Ela sempre tá prezando pela liberdade dela e sempre fazendo aquilo que dá vontade dela fazer. Inclusive tem um episódio que o pai dela fala que ela é a única filha que ele inveja, porque ela é livre e faz o que ela bem entende. E aquilo me pegou, porque é exatamente isso. Mesmo uma pessoa que tem muito dinheiro, mesmo uma pessoa que tem amor, que tem boas relações, não quer dizer que essa pessoa é livre. Não quer dizer que essa pessoa faz aquilo que ela pensa ser certo fazer. Não quer dizer que essa pessoa fala o que ela tem vontade de falar. E essa personagem faz isso. E assim, essa personagem é bem polêmica pra quem já assistiu a série. E não é entrando nos méritos dela, de gostar ou não dela, mas é o fato dela ser livre. E o fato dela ser livre incomoda muita gente. Eu aposto que tanto dentro das telas, né, tanto dentro da série, quanto fora da série, porque muita gente não consegue entender essa liberdade. Muita gente vai colocar o moralismo em cima dessa verdade, dessa liberdade, que é: ai, mas ela se acha, mas ela é maldosa. E aí, eu te pergunto, e se fosse um homem fazendo exatamente as mesmas coisas? Daí, ele ia ser corajoso, ousado, um líder, porque essa é a visão das pessoas em relação aos homens. O homem que é confiante, que é livre, uau, ele é incrível, ele tem um motivo para ser admirável. Uma mulher que é livre, que ela fala o que ela pensa, que ela faz o que ela quer fazer, não. Ela é arrogante, se ela é bem-sucedida, ela deveria ser mais humilde, se ela se acha bonita demais, ela deveria pensar melhor, porque
Veja bem, você nem é tudo isso. Então, a sociedade num geral, e eu não tô nem dizendo só os homens, mas é a sociedade num geral, dá um jeito de diminuir a mulher. Por quê? Porque não quer, e a gente não aceita, a gente não é moldado dessa forma como sociedade pra aceitar uma mulher livre, uma mulher que faz aquilo que ela tem vontade, que se expressa da maneira que ela tem vontade, que devolve desconforto pra quem deu desconforto pra ela. A gente é ensinado a tirar essas mulheres da nossa sociedade. A gente é ensinado que essas mulheres não são bem vistas, que elas não têm moral, que elas não são pessoas educadas. A gente acha que pessoas, mulheres que têm personalidade são pessoas mal educadas. E é aí que a gente se engana. Sim, tem pessoas que vão ser extremamente calmas nos seus posicionamentos. Você não precisa berrar para ser ouvido. Eu concordo com absolutamente tudo isso, tá? Mas isso não significa que uma pessoa que tem personalidade, que tá fazendo o que ela acredita, ela tá errada, que ela é arrogante. E isso não é um mimimi. Não, é a realidade. É a maneira que a nossa sociedade funciona. E se você não sabe disso e você é mulher e quer ser livre, quer se expressar da maneira que você acha correto se expressar, quer ser uma pessoa autêntica, uma pessoa que vive a sua própria verdade, você vai sofrer muito se você não souber das regras da sociedade. Se você não souber lidar com essas regras. E é isso que eu tô aqui pra fazer. Não é um episódio homens contra mulheres, sociedade versus a mulher. Não, é simplesmente pra você aprender a ser cada vez mais livre, a trazer essa mulher que existe dentro de você, que quer se comportar de uma maneira, que quer falar determinadas coisas, que quer se vestir de uma outra maneira, que quer se comportar e viver a vida da maneira que acha certo. Como que você pode fazer o que você realmente quer fazer na sua vida e ser feliz com isso e ficar bem com isso. E olha, um adendo. Liberdade aqui não é você passar por cima dos outros, não é você ser mal educado, não é você ultrapassar o limite das outras pessoas, não. É você viver a sua verdade, você se expressar da maneira que você acha correto se expressar, é você se comportar da maneira que você entende que é o correto se comportar. Liberdade é agir com a sua verdade, mas com bom senso, respeitando os outros. É basicamente não viver presa numa cartilha, numa caixinha que os outros colocaram pra você. É viver o que você acha certo viver. E desde que eu era criança, eu vi muitas pessoas tentando apagar a minha luz, porque eu era confiante. E assim, muitas pessoas, desde professores, amigos, enfim, pessoas que estavam na minha volta, que tentavam apagar a minha luz e que tentavam me afetar de alguma forma, porque a minha autoconfiança não se encaixava no que eles esperavam que eu fosse. Então, aí, eu quero brigar com você e você me responde, isso não é certo. Por que não é certo? Se essa pessoa tá sendo grossa comigo, me deixando desconfortável, eu sempre fui do time que eu devolvo esse desconforto. Eu não me importo. A pessoa tem culhão suficiente pra vir me deixar desconfortável, ela vai ter culhão suficiente pra ficar desconfortável também. Mas aí tem muita gente que vai querer fazer o quê, né? Ela vai querer te diminuir, ela vai querer te botar pra baixo, porque ela não consegue lidar com aquilo. Ela consegue ser a boazona, mas não consegue lidar com alguém que bate de frente com ela também. Ai, se eu tomei uma decisão de seguir um caminho profissional diferente do que a maior parte das pessoas, e alguém chega pra mim e fala, olha, eu acho que você não está correta, não tá certa, não vai funcionar o que você tá fazendo, eu vou falar, muito obrigada pela sua opinião, mesmo que ela não tenha sido solicitada, e vou seguir a minha vida. Pronto. Por quê? Porque eu sou livre pra viver a minha vida. Mas eu sei que isso incomoda muitas pessoas. Só que eu sei que tem um preço que você paga se você quer agradar todo mundo na tua volta. E esse preço é muito maior do que você pagar o preço de viver a tua própria verdade. Esses dias eu vi um vídeo do MC Cabelinho, que ele tava numa entrevista com o Bial. E nesse vídeo, ele fala que ele se acha lindo e que ele se olha no espelho e ele fala assim, eu sou lindo. Todos os dias. E as pessoas nos comentários estavam achando isso o máximo, falando que legal, ele é super autoconfiante. Nossa, eu queria essa autoconfiança encapsulada que o homem tem, dando risada, achando incrível. Aí você vai ver um vídeo da Anitta falando que ela se acha incrível, maravilhosa. Ela é o quê? Ela é metida, ela é arrogante, ela se acha, ela tá se achando superior do que os outros, ela não sabe da beleza dela, que não é nem perto do que ela acha que é. Então, quando é a mulher, o tratamento é completamente diferente. Quando é o homem, é legal, é admirável. Nossa, olha como ele é autoconfiante. Quando é a mulher, nossa, você tá se achando muito mais do que você é. Então, esse é o primeiro ponto. Mulher sempre vai ser mal interpretada. Não importa a maneira que você fizer. Não importa se você quiser falar da maneira mais delicada possível. As pessoas, no geral, foram treinadas pra achar defeito no que você for falar. E você vai ter que bancar esse desconforto que a tua liberdade causa nas outras pessoas.
porque sim, elas vão ficar incomodadas. Mas aí você vai fazer o quê? Você vai se calar? Você vai mudar a tua vida? Você vai mudar a forma que você se veste? Não. Se você fizer isso, você vai viver uma vida que é falsa pra você. Você vai sentir que tá vivendo uma vida de mentira só pra agradar as outras pessoas. E isso, em algum momento, vai se tornar muito, muito, muito doloroso pra você aguentar. E agora, presta atenção, pega essa frase. Você não é responsável pelo bem-estar dos outros. Se as outras pessoas estão se sentindo desconfortáveis com a sua liberdade, o problema é delas. Elas que lidem com isso. E pessoas que são inseguras vão tentar tirar a tua liberdade de você, porque ela não consegue lidar com isso. E claro, mais uma vez, aqui a gente tá falando de uma liberdade com bom senso, com ética, com respeito ao próximo, sem você, ultrapassar nenhum limite. É você focada na tua vida, vivendo a tua vida, se defendendo, você escolhendo os caminhos que você tá tendo. Não é uma liberdade maldosa, de forma alguma, mas é uma liberdade firme, uma liberdade inteira, com presença, com autenticidade, pra você viver aquilo que você quer viver. Segundo ponto, se conheça. Se conheça tanto ao ponto de você saber o que você faz porque você quer e porque você quer agradar as outras pessoas. Sim, porque tem coisas que você vai fazer por liberdade, por escolha, pra agradar as outras pessoas. Você pode abrir mão de algo pra agradar outra pessoa. Você pode, em algum momento, eu vou pra um trabalho, então eu vou mudar a minha vestimenta. Gente, tá tudo bem, você tá vivendo em uma sociedade, a gente tem que ser flexível também. A liberdade não quer dizer que você é inflexível, que você não aceita a opinião de ninguém, que você não quer conversar com ninguém. Não, a liberdade significa que você se conhece o suficiente pra você saber o que você consegue abrir mão sem invadir o teu próprio espaço, sem deixar que a outra pessoa ultrapasse o teu limite e faça com que você se sinta mal. Então você se conhece tanto ao ponto de saber, não, beleza, eu tô fazendo isso, é pra agradar outra pessoa, mas eu quero fazer isso. Não é porque eu sou people pleaser, não é porque eu quero a aprovação do outro. É porque eu quero, porque eu gosto dessa pessoa, porque ela me faz bem e porque eu quero fazer isso. Agora, tem outros momentos que você vai fazer as coisas porque você simplesmente quer se agradar, viver a tua vida, porque você acha que aquilo é certo pra você, pro seu caminho, pro seu momento. E tá tudo bem, tá maravilhoso. Terceiro, se afaste de pessoas inseguras. Pessoas inseguras tentam controlar as outras pessoas e pessoas que tentam controlar os outros quase nunca se controlam. Ou seja, a pessoa, ela vai tentar te dominar de alguma forma e muito provavelmente essa pessoa vai tentar te dominar, te diminuindo, fazendo você se sentir mal com você mesma, por viver o que você quer viver e tentando fazer com que você duvide de si mesma muitas vezes. É isso que pessoas inseguras fazem. Você não vai conseguir salvar uma pessoa insegura, você não vai conseguir mudar a mentalidade dela, você não vai conseguir mudar a vida dela. Então, por favor, se afaste antes que essa pessoa destrua você por completo. Quarto, aprenda a lidar com o desconforto que você vai sentir ao ser julgada pelos outros, porque quanto mais livre você é, mais julgamento você vai receber, e isso vai ser muito desconfortável, principalmente no início, mas vai continuar sendo desconfortável porque você vai receber olhares, você pode receber críticas que não foram solicitadas, você pode receber opiniões que você não queria saber, ou então ficar sabendo que as pessoas estão falando pelas suas costas, mas isso não significa que você tenha que mudar a maneira que você tá se comportando, que você tem que mudar o que você tá fazendo, mas você precisa sim saber lidar com o desconforto de ser livre, porque isso vai fazer com que as pessoas queiram te dar lições, te dar uma lição de moral, mostrar como que a realidade realmente funciona, e você vai ter que lidar com isso, mas não precisa lidar com isso ouvindo essas pessoas, mudando a sua vida. É simplesmente saber lidar que essa pessoa tá desconfortável com o fato de você ser livre e que tá tudo bem. O problema é completamente dela. Se você não tá ferindo ela como pessoa, como ser humano, você não é responsável pelo bem-estar dela. E quando você se tocar que a aprovação dos outros não paga tuas contas, não faz você viver teus sonhos, não faz você se sentir realizada com você mesma, aí sim você vai entender que eles podem se sentir desconfortáveis, que eles podem não gostar do que você tá fazendo, mas que você vai ser muito mais feliz, muito mais inteira, muito mais completa e vai viver uma vida autêntica. Então, uma coisa que sempre me ajuda é lembrar da vida que eu quero construir, da minha vida dos sonhos, da melhor versão que eu tenho na minha cabeça de mim mesma, porque eu sei que essa pessoa que eu posso me tornar, só eu posso me tornar ela, só eu sei o que eu tenho que fazer pra me tornar ela, só eu sei a minha vida dos sonhos, só eu vou viver essa vida. E se eu ficar vivendo uma vida pros outros, eu não vou poder viver a minha vida, eu
não vou poder me sentir realizada, eu não vou poder me sentir completa. Então, entre deixar outras pessoas desconfortáveis e viver a minha vida dos sonhos, eu escolho 1000 vezes viver a minha vida dos sonhos. Saber pra onde eu tô indo, saber o que eu quero, ser eu de verdade e viver aquilo que eu quero viver e que eu vim aqui pra viver na Terra, que é ter uma vida maravilhosa. E você também. E de uma coisa eu sei, ninguém deve ter o poder de influenciar, de mandar de alguma forma, de mudar a minha vida. E nem deve ter sobre a tua vida também. E se você se questionar se tem alguma pessoa insegura do teu lado e você não sabe como se distanciar dela, tenha isso em mente. Pessoas inseguras olham pro lado com inveja. Elas tentam diminuir os outros. Elas tentam criticar os outros. Elas tentam fazer os outros duvidarem deles mesmos. Pessoas seguras incentivam os outros, admiram os outros, elogiam os outros, puxam os outros pra cima. As pessoas que você tem que querer perto de você são essas pessoas seguras. São pessoas que vivem a vida delas, que são autoconfiantes, que estão querendo crescer, que elogiam os outros, que querem mais pessoas brilhando na volta dela do que só ela brilhando. Agora, uma pessoa insegura, você sente de longe quando essa pessoa tá só te criticando, quando essa pessoa tá te colocando pra baixo de alguma forma, tá fazendo alguns comentários ácidos, maldosos sobre você. Se afaste dessa pessoa, porque ela não quer o teu bem. Ela quer que você fique estagnada exatamente onde você tá e que você não pode incomodar ela na cabeça dela, tá bom? Então, se afaste dessas pessoas e tenha na tua volta pessoas cada vez mais autoconfiantes. E se você ainda não tem elas na tua vida, seja a pessoa autoconfiante na tua própria vida, que essas pessoas vão começar a vir através da tua frequência, da tua vibração. Pode ter certeza que uma coisa o universo não erra, que é a lei da frequência e da vibração. Pessoas que combinam a sua energia sempre vão estar na sua volta. E quanto mais segura você estiver em relação a quem você é, menos você vai precisar se explicar para os outros. E mais feliz você vai ser. Porque aí sim você vai estar vivendo a tua vida de verdade e não a expectativa das outras pessoas. Bom, amigas, eu espero que esse episódio tenha sido libertador para você. Que você tenha tido insights muito positivos e que você realmente consiga aplicar tudo isso na tua vida e ser uma pessoa mais autoconfiante, que tem liberdade e que é uma pessoa autêntica, que vive a tua própria vida. Então, se você gostou desse episódio, compartilha com uma amiga. Não esquece de seguir o podcast e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para que eu saiba que vocês estão gostando. E se puder também, deixa um comentário aqui para eu saber o que você achou desse podcast, o que você pensa sobre esse assunto também, que eu vou adorar saber, tá bom? Vejo vocês semana que vem. Um beijo e até mais.